Amando Rondônia, por amor a Rondônia, nós estamos concluindo nossas aulas de História de Rondônia. Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que vocês tenham conhecido um pouco mais do estado de Rondônia. E nós sabemos, quando nós conhecemos um pouco mais, nós passamos a amar mais ainda, porque cria o pertencimento. E você, aluno da mediação tecnológica, teve a sua oportunidade de conhecer um pouco mais do seu estado, da sua história, do seu legado. E eu espero que vocês tenham gostado dessa história que vocês conheceram, porque agora nós chegamos à hora de fazer a revisão. E a revisão que eu vou fazer com vocês agora vai ser fundamental para que vocês façam uma prova sensacional. Então preste atenção, na tela para vocês, aula de número 23, revisão geral da unidade 2. Aula 11, Rondô Expedicionário, Indigenista e Sertanejo. Aula 12, Linhas Telegráficas. Aula 14, a construção da estrada de ferro Madeira Mamoré. Aula 18, segundo ciclo da borracha. E aula 22, Jorge Teixeira. São os assuntos que nós escolhemos para revisar para essa avaliação. Aula 11 começa aí, Rondô Expedicionário, Indigenista e Sertanejo. A gente começa por esse assunto. E aqui nesse assunto, nós vamos abordar a questão do indigenista. Quem era Rondon? Esse fundador, em 1910, do SPI, do Serviço de Proteção ao Índio. Até sua morte, em 1958, ele trabalhava para proteger suas tradições. Tanto é que ele era conhecido como o Grande Pagmadiera. Pagmadiera era o grande cacique branco. Em 1952, ele propõe a criação do Parque Indígena do Xingu. É ele, Rondon. Então, além de ter criado a FUNAI, propõe a criação do Xingu, ele trabalha sobre essa questão da preservação dos povos tradicionais. Entre 1901 a 1946, ele liderou a pacificação dos índios Bororas, Nhambiquaras, Botocudos, Umutinas, Parintintins, Urubus e Chavantes. É ele que está de frente, olha aí, ó, dessas populações, dessa pacificação. O estado de Rondônia. Quando foi criado o território federal do Guaporé, Rondon não vai aceitar a homenagem porque ele era um pouco afastado de Getúlio Vargas, que tinha mandado prender ele. Mas, paralela à construção da estrada de ferro, nós nos deparamos com a linha telegráfica, um instrumento de modernidade. Em 1956, o território federal do Guaporé passa a ser chamado Território Federal de Rondônia, em homenagem a ele, Cândido Mariano da Silva Rondon. Aqui nós temos uma foto do Juscelino Kubitschek e Rondon. Juscelino Kubitschek que assina essa transição. Em 1958, aos 92 anos de idade, morre, no Rio de Janeiro, Cândido Mariano da Silva Rondon. Então isso foi um pouco da saga de Rondon. Só que ele tem um trabalho aqui conosco muito específico, que foram a construção das linhas telegráficas que ligavam o Mato Grosso ao Amazonas. E essa linha telegráfica do Mato Grosso ao Amazonas, ela foi dividida em 3 expedições. A expedição de 1907, a expedição de 1908, a expedição de 1909, até a destruição da linha telegráfica. Como é que se dá esse processo? A gente começa com a expedição de 1907. E aqui vocês estão vendo aqui o telégrafo. Aqui se passava o código Morse, que é o código do telégrafo, e aqui se recebia esse código e ia furando a cartelinha para fazer o código, depois era descodificado e era escrito o que a mensagem dizia. Em 1907, o oficial do Corpo de Engenharia Militar, Cândido Mariano da Silva Rondon, foi encarregado de implantar as linhas telegráficas entre o Mato Grosso e o Amazonas, ligando lá no Mato Grosso até Porto Velho, aqui que pertencia ao Amazonas. A expedição de 1907, que levantou o trecho entre Cuiabá e Juruena. Olha, de 1907 ela vem de Cuiabá até o rio Juruena, tá bom? Ela ainda está dentro do Mato Grosso, lá da capital do Mato Grosso, de Cuiabá, até o rio Juruena, que também era dentro do Mato Grosso. Isso em 1907, a primeira expedição. A primeira expedição ela fez um total de 1.782 quilômetros de reconhecimento. Quando nós vamos deparar com a segunda expedição, de 1908,
É uma expedição que ela chega até próximo aonde é Rondônia, próximo de Vilhena. Porque essa expedição de 1908, ela vai percorrer 1.653 quilômetros e ela vai ir do Rio Juruena, onde tinha parado a primeira expedição, até a Serra do Norte. A Serra do Norte fica ali próximo de Vilhena. A gente coloca ali próximo de Vilhena, a Serra do Norte. Então, nós temos aí essa segunda expedição, essa expedição de 1908. Até nós chegarmos à terceira e mais importante expedição para o estado de Rondônia, que foi a expedição de 1909. Por que ela é importante? Porque ela vai varar o que seria posteriormente conhecido como estado de Rondônia. Essa expedição de 1909, ela é a mais famosa de todas, com 2.232 quilômetros de reconhecimento. Ela vai varar a floresta amazônica. Ela vai sair lá da Serra do Norte, onde tinha parado a segunda expedição, e ela vai chegar até o Rio Madeira, esse caudaloso Rio Madeira, um rio cheio de cachoeiras. Ela vai chegar aqui, essa expedição. Então, ela vai percorrer o que hoje é o estado de Rondônia. Ela vai chegar ali em Vilhena, onde hoje é Vilhena, onde nós vamos ter a estação Álvaro Vilhena, e ela vai chegar até Santo Antônio do Rio Madeira. Nessa expedição, os sertanejas não tinha uma única direção. É por isso que a quilometragem é muito maior do que nós temos daqui para Vilhena. Eles iam em várias direções, porque eles vão explorar os terrenos de todos os sentidos e direções. Eles vão explorar para um lado, para o outro, para cima e para baixo. Então, eles vão começar a explorar, saber qual é o melhor caminho, aonde é o melhor traçado. A mais importante expedição para Rondônia foi exatamente essa terceira, porque ela vai varar o que nós conhecemos hoje como estado de Rondônia. A construção da estrada de ferro Madeira-Mamoré. As linhas telegráficas, elas só foram construídas porque aqui estava se construindo a estrada de ferro Madeira-Mamoré. E a estrada de ferro Madeira-Mamoré, eu quero que vocês tenham consciência disso, que a princípio a estrada de ferro ela interessava mais a Bolívia. Por quê? Navegando pelo Rio Beni, pelo Madre de Deus, pelo Guaporé e pelo Mamoré, que fazem fronteira com o Brasil e a Bolívia ali, atingira-se o Rio Madeira. Só que no Rio Madeira tem um trecho encachoeirado, navegando em direção ao Rio Amazonas, daí ao Oceano Atlântico. E esse trecho encachoeirado era um trecho que precisava ser vencido. Como vencer esse trecho encachoeirado? É aí que nós temos aí o estudo da Bolívia. A Bolívia começa a estudar, a Bolívia contrata um militar norte-americano chamado Coronel Church. O Coronel Church ele vai buscar recurso e ele contrata em 1871, ele contrata uma empresa chamada Public Works. Public Works Construction Company. É a firma contratada pelo Coronel Church. Em 1872, em 1872, chega aqui em Santo Antônio do Rio Madeira a empresa Public Works. Pessoal, ela não senta um só quilômetro de trilho e vai embora. As doenças daqui, elas vão escrever que aqui é um antro de podridão, onde homens morriam como mosca. Vão embora. Então o Coronel Church vai ficar desesperado. E depois de 72, só em 78 ele consegue trazer uma outra empresa. Agora é uma empresa norte-americana que vai vir. E essa empresa norte-americana vai ser a Pitt Collins, da Filadélfia. Uma empresa comandada por Thomas Collins. Ele sai dos Estados Unidos, ele já tem uma tragédia de um barco deles que vão afundar na saída com material, com passageiro. Vai ser uma tragédia muito grande. E ele vai enfrentar essa mata fechada, vai enfrentar os insetos, vai enfrentar as doenças, vai enfrentar as inundações. Tudo conspirava contra a obra, gente. Eles vão sentar apenas 7 quilômetros de trilho. No quilômetro 3, o trem tomba. E eles vão abandonar a obra, não querem mais saber da obra. Nisso estava tendo uma guerra lá no Acre. Estava tendo uma guerra lá no Acre, a disputa da borracha no Acre.
E aí nós temos o Galvez proclamando a primeira república acreana lá. É um conflito muito grande. Em novembro de 1900, contando com a bênção do novo governador do Amazonas, Silvério Neri, e um grupo de brasileiros proclamou a segunda república acreana. O Acre então se torna república pela primeira vez, pouco tempo, vai ser combatido. Se torna república pela segunda vez, também vai ser combatido. Até que chega Plácido de Castro. Plácido de Castro vai organizar um exército, olha aqui o exército de Plácido de Castro, vai organizar esse exército, e esse exército agora, ferozmente, vai combater e vai proclamar a Terceira República Acreana. Só que aí o governo brasileiro, quando vê que a coisa está muito organizada por Plácido de Castro, vai intervir e vai negociar. A negociação, o que dizia? Um dos trechos da negociação, que o Brasil ficaria responsável pela construção da estrada de ferro Madeira-Mamoré. Era isso que dizia o Tratado de Petrópolis. A assinatura do Tratado de Petrópolis se dá em 1903. Retornou a discussão sobre a viabilização da construção da estrada de ferro Madeira-Mamoré. Então, o Brasil responsável vai fazer a licitação, e a licitação depois, a concessão vai ser passada para Percival Farquhar. E Percival Farquhar cria Madeira Mamoré Railway Company, subsidiária da Brasil Railway Company de Percival Farquhar. E aí, em 1907, Farquhar manda para cá uma empresa norte-americana, dos irmãos May e Jack Randolph, Companhia Limitada. E eles começam a última etapa da construção da estrada de ferro Madeira-Mamoré. A estrada de ferro Madeira-Mamoré é concluída em 30 de abril de 1912, com 366 quilômetros de extensão, inaugurada no dia 1º de agosto de 1912. Só que a estrada de ferro foi inaugurada no período onde a borracha já estava em decadência. Não se tinha mais. E falando em borracha, esse primeiro ciclo da borracha se encerra e foi preciso uma guerra mundial, para que voltasse o segundo ciclo da borracha. Aí é onde nós observamos a ocupação da Malásia na Segunda Guerra Mundial. O Acordo de Washington, que vai ser assinado entre o Brasil e os Estados Unidos. A reativação dos seringais da Amazônia e o soldado da borracha. Tudo isso está envolvido no que nós vamos conhecer como segundo ciclo da borracha. A ocupação da Malásia na Segunda Guerra Mundial. A Malásia vai ser ocupada pelos japoneses. O inglês Henry Wickham foi o autor do furto de milhares de sementes de seringa. Ele levou sementes de seringueira para serem cultivadas na Ásia e na Malásia. O inglês Henry Wickham. Essa plantação da Malásia, ele caiu na mão dos japoneses. Então, para os países aliados, como os Estados Unidos, era interessante que o Brasil voltasse a extrair o látex. Já menosprezaram o látex do Brasil, agora voltaram a querer o látex do Brasil. É assinado entre o governo do Brasil, representado por Getúlio Vargas, e o governo dos Estados Unidos, representado por Franklin Delano Roosevelt. Na Segunda Guerra Mundial, é assinado o Acordo de Washington. Nesse acordo, o Brasil deveria fornecer borracha para a indústria norte-americana. Esse acordo que é assinado com Washington, o Brasil comprometia-se a reativar os seringais da Amazônia. Começa, então, a corrida para a ocupação e reativação dos seringais da Amazônia. Rondônia passa a ter importância novamente. Inclusive, é criado o Território Federal do Guaporé em 1943. A reativação de seringais da Amazônia, a Amazônia teve novamente, embora por pouco tempo, um aumento da procura de produção da borracha. Getúlio Vargas, ele vai minimizar o problema da seca do Nordeste, ao mesmo tempo, o novo ânimo de colonização da Amazônia. Ele vai trazer para cá o soldado da borracha. Cria o Banco da Borracha, cria-se aqui outros mecanismos para amparar esse homem que está vindo para a Amazônia. E esse homem que vai vir para a Amazônia, ele era chamado de soldado da borracha. Quando ele chegava aqui, que eles percebiam que era vítima de uma propaganda enganosa e de uma ideologia de guerra. Tiveram que aprender a cortar a seringa, colher o látex, defumá-lo e transformar ele em pelas.
O governo brasileiro não cumpriu a promessa de reconduzir esse soldado da borracha de volta para a sua terra. Nem reconheceu esse soldado da borracha como herói. E tampouco deu uma aposentadoria digna para esse soldado. E aqui, depois que passa esse ciclo da borracha, depois que nós entramos aí, o território federal do Guaporé passa a ser território federal de Rondônia, e aí nós temos esse contexto, chega no finalzinho do território uma figura que era prefeito de Manaus, Jorge Teixeira de Oliveira. Jorge Teixeira de Oliveira, que tem uma carreira militar como oficial do Exército Brasileiro, aspirante de arma de artilharia na Academia Militar de Agulha Negras em 1947, ele vai para Manaus. E em Manaus ele cria e é o primeiro comandante do SIGS. O SIGS, Centro de Instrução de Guerra na Selva. Centro de Instrução de Guerra na Selva, chamado SIGS, que é criado em 2 de março de 1964 pelo decreto 53.649. Esse ponto é bem aqui, 53.649. Tendo como principal comandante, então, major de artilharia, Jorge Teixeira de Oliveira. O administrador Jorge Teixeira foi indicado em 1973 para assumir a prefeitura de Manaus, ficando no cargo até 1979. O coronel Mário Andreasa indicou o general João Batista Figueiredo o nome de Jorge Teixeira para governar o território. Foi ele, Mário David de Andreasa, que indica o Jorge Teixeira para ser governador do território federal do Guaporé. O novo núcleo de colonização surgiu ao longo da BR-364 e também da estrada vicinais, que partiram da BR-364 para a área do interior. O estado de Rondônia está em transformação. Em 22 de dezembro foi aprovada a Lei 041, que cria o estado de Rondônia. Então, essa lei aqui, a 041, que criou o estado de Rondônia, 22 de dezembro, ele é criado. Nós estamos no ano de 1981. E em 1982, no dia 4 de janeiro, se dá a instalação do estado de Rondônia. Teixeirão, como é conhecido, ele se torna, então, o primeiro governador do estado de Rondônia e o último governador do território federal do Guaporé. E, meus queridos alunos, agora vocês irão ficar com a avaliação. Faça essa avaliação com tranquilidade. Nossa última avaliação. Eu recebi um aluno esses dias aqui, da escola ali de Ariquemes, e ele dizia: professor, eu gabaritei na sua prova. Eu fico muito feliz. Eu fiquei muito feliz de receber os alunos de Ariquemes aqui conosco. Parabéns, professora, pelo projeto de trazer esses alunos. E eles conheceram de perto isso que nós estamos discutindo. Foi muito gostoso. E eu desejo para vocês agora uma boa prova. E quem não conseguir, eu vou voltar com a aula de recuperação para vocês tirarem qualquer dúvida disso aí. Até lá.